nós estamos aqui numa dica, nós vamos trabalhar ter e derivados de ter. Então, quando eu penso em ter e derivados, primeiro, quais são os derivados de ter? Deter, reter, obter, conter, olha o tanto de verbo que vai junto, né? Abster, entreter, manter, tudo isso aqui é derivado de quê? De ter. Então, ter e derivados. A sua dica vale para isso. Beleza? Então, quando eu tenho ter e derivados, deter, reter, obter, conter, abster, entreter, manter, a gente tem os derivados do verbo qual? Ter. Ok? O que a gente tem que saber? Quando eu pego o verbo ter no pretérito perfeito do indicativo, eu falo assim, ó. Eu tive, tu o quê? Tiveste, ele teve. Nós tivemos, vós o quê? Tivestes, eles o quê? Tiveram. E por que eu peguei o pretérito perfeito do indicativo para começar a minha explicação? Porque o pretérito perfeito do indicativo é que serve de base, né? Então, eu peguei aqui o tiveram, a base é a terceira pessoa do plural, menos a desinência ran. Então, achei a minha base. A base é tiver, terceira do plural, menos a desinência ran, beleza? E quando é que eu uso essa base? Eu uso essa base para compor quais tempos? Futuro do subjuntivo, não é isso? Pretérito imperfeito do subjuntivo e uso também para o mais que perfeito do indicativo. Só que o mais que perfeito do indicativo cai muito ou cai pouco? Pouco. Para esse tipo de questão aqui, pouco, tá? Então, como a gente está pensando numa dica, a gente vai usar assim, ó. Então, é isso aqui, ó. No pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo é aquele que tem a desinência qual? SSE. No futuro do subjuntivo, que tem a desinência qual? R. E no mais que perfeito do indicativo. Qual que é a desinência do mais que perfeito do indicativo? Ra, não é isso? E no mais que perfeito do indicativo, tais verbos exigem como base qual base? Tive, não é isso? Então aqui, ó, eu posso fazer o verbo ter para você ter uma ideia. Olha o que acontece. Os prefixos que você tem ali, ó, de, re, ob, abs, com, entre e man, eles só estão se ajustando à base, que é qual? Tiver. Então, aqui, ó. Se eu tivesse, se tu tivesses, se ele o quê? Tivesse. Se nós tivéssemos, se vós tivesseis, se eles o quê? Tivessem. Não é tive, mas isso aqui. E aqui eu posso colocar qualquer prefixo. Então, é tipo como se você estivesse fazendo uma sominha de verbos, né? Então, aqui, ó. Com ti, vesse. De ti, vesse. Entre ti, vesse. Você não precisa conjugar todo. Você conjugou o ter, você já sabe conjugar o resto. Não sabe, gente? Então, aqui, ó. Olha quantos verbos você está fazendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com o próprio verbo qual? Ter, né? Então, aqui, ó. Se eu tivesse, se tu tivesse, se ele tivesse, se nós tivéssemos, vós tivesseis, eles o quê? Tivessem. Se eu tiver, se tu tiveres, se ele tiver, se nós tivermos, vós tiverdes, eles o quê? Tiverem. Aqui, sempre quando a gente tem subjuntivo, o que acontece com o modo subjuntivo? Apresenta o quê? Conector. Então, é muito comum essa regra aparecer com o conector. O conector ele está associado ao modo subjuntivo. No mais que perfeito do indicativo, nada a ver, né? Não aparece conector. Então, mais que perfeito indicativo, ra, ras, ra.
eu tivera, tu tiveras, ele tivera. Nós tivéramos, vós tivereis, eles o quê? Tiveram. Não é isso que vai acontecer aqui? Então, ter e derivados, deter, reter, obter. Eu posso falar obter-se? Tem que ser obtivesse. Para usar qualquer uma dessas terminações, vocês entenderam que vocês têm que passar pelo tive? Não é? Então, eu montei, não sei se ficou fácil para vocês entenderem, mas assim, ó, eu quero usar qualquer um desses daqui com essas terminações. Só vai estar certo se você tiver o que no meio? Tive. Então, o tive tem que aparecer. Pode colocar um marca-texto nele aí, senão quer dizer que você fez errado, você fez besteira. Ah, ele entretera os colegas. Só que não, ele entretivera. Aqui, ó. Não é ra aqui? Você tá pegando aqui, ó. Entretera. Não tem jeito, tem que ser entretivera. Tá vendo? É um somatório. Grava o tive. O mais importante dessas dicas de verbo é você gravar o quê? A base. A única coisa que tem que ficar claro também é que a base não serve para tudo, né? A base você vai usar no presente? Não. A base você vai usar nesses tempos aqui. Então, basicamente, você tem que saber que a base é para quando você usa SSE, R ou o quê? Ra. Base tem a ver com SSE, R ou o quê? Ra. Usou a base com esses daqui, é só trocar a base. Todo mundo entende? Só colocar umas frases e a gente vai ver tipo certo e errado. Cada um aí é uma fichinha, né, gente? Beleza, até aqui? Aí você vai lá e vai pensar em frases, né? Como se fosse assim, estou avaliando a frase. Como é que eu vou fazer assim? Ele obtera ou ele obtivera bons resultados. Tá vendo que quando você já sabe, o problema é você confiar no seu ouvido, né? Porque às vezes você lê e fala assim, ele obtera. Nossa, que lindo. Só que não. Você tem assim, ó, a desinência não é lá? Então o que tem que aparecer? Tive, não é? Você sabe que vai aparecer tive se você tiver três desinências. R, SSE ou o que, gente? Ra. Sempre vai aparecer. E pode aparecer aqui antes o quê? Prefixo. Isso aqui seria tipo uma fichinha de resumo. Não é isso que é um resuminho? Se tiver um prefixo tive mais R, SSE ou Ra, vai ter sempre que ter a base o quê? Tiver. Não é isso? A pessoa que vou colocar o verbo, né? Que conter ou contiver a informação será premiada. E aí? A pessoa que conter ou a pessoa que contiver? Contiver. Não é o Rzinho que você está vendo aqui? Esse que aqui é um pronome relativo, né? Então eu tenho um conector. O certo é a pessoa que contiver. Beleza? Se ele detesse ou detivesse o conhecimento, teria sido aprovado. E aí? Se ele detesse ou se ele detivesse? Detivesse. Não tem jeito de ser se ele o quê? Detesse. Mas que a gente gosta do manter-se, né? De vez em quando. Nossa, se ele mantesse a sua palavra, né? Se ele mantesse a sua palavra, você não deveria ficar com ele. Porque esse cara não vai ser servidor. Nem você que tá querendo uma pessoa dele. Então, se ele o quê? Mantivesse. Ou pelo menos você já sabe que na sua casa, quem vai ter que batalhar para ter estabilidade é você. Pode acontecer, né? Se ele o quê? Mantivesse. Todo mundo consegue entender isso aqui? Então, na verdade, você tem um esqueminha, né? Para quando é que eu uso a base? É muito comum com o conector. Ó, dá até para melhorar esse desenho aqui que a gente fez, colocando assim, ó. Quer ver? Prefixo. Aí você tem mais tiver,
Aí o tiver vai aparecer, vou colocar assim, ó, Ra, S-S-E-R. Tô ficando meio larga, não tô cabendo aqui não. Aqui é o pretérito mais que perfeito do o quê? Indicativo, só para o nosso esqueminha ficar melhor. Aqui é o pretérito imperfeito do subjuntivo. E aqui é o futuro do o quê? Subjuntivo. O que você sabe sobre esses dois? Esses dois, eles precisam de quê? Conector. Quais são os conectores que normalmente aparecem? Posso colocar aqui, né? O que, se, caso, quando, só para a gente saber que é muito comum aparecer nesse caso. Quais são os prefixos que normalmente aparecem? Ab, abster, conter, reter, deter, manter, entreter. Não, isso é só o entre, eu vou colocar ele aqui para falar um bonitinho. Entreter. Então, você sabe que esses são os prefixos que vão aparecer normalmente. Pode ter mais algum outro, obviamente. Pronto, você fez o resumo do resumo, não é isso? Que aí, isso aqui é o mais adequado para você colocar onde? Numa ficha. A ficha, na verdade, ela tem que ter pouco texto. Então, para você fazer uma fichinha, isso aqui é mais do que o suficiente. Quando você já viu, obviamente, o quê? A regra. E quando você identifica coisas como isso aqui, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo, quando o aluno já tem esse domínio. Vou dar uma dica para quem faz ficha e é iniciante. Sabe uma coisa que super funciona? Você não escreveu a regra aqui? Põe a regra atrás, faz a ficha de um lado e escreve a regra atrás. Toda vez que você não se lembrar do que está na ficha, isso aqui está escrito atrás. Facilita em vez de você ter que voltar onde? Um caderno e tal. E outra coisa, só de você ter a segurança de que está atrás, fica mais fácil de você manusear aquela ficha, né? Então é uma técnica que super funciona. Põe a regra atrás. Igual isso aqui. Isso ia ser a frente da sua ficha. E aquela dica escrita, até com esses exemplos, poderia ser o quê? O verso dela, porque cabe, né? Uma letra pequenininha e tal. Então, essa é a sua diquinha do ter e dos o quê? Derivados. Todo mundo conseguiu pegar? Ei, pessoal, todo mundo gostando da aula? Então, se você está gostando dessa aula, deixe o seu comentário aí, que ele é muito importante para mim.